Pronto, nós já estamos no Facebook, então boa noite a todos e todas. É com grande alegria que nós damos início à última live, a 19ª desta segunda temporada de lives Cátedra Intercom. Esta série de lives nós fizemos no ano passado, fizemos 20 lives no ano passado, e as lives foram um grande sucesso, tivemos discussões interessantíssimas e muito ricas, tendo como tema central o Congresso da Intercom do ano passado. No ano passado, nós fizemos um e-book derivado das lives. E esse ano, agora, nessa segunda temporada, nós temos 2 produtos derivados. Então, além dessa 19ª live, todas elas vão para o YouTube, a gravação fica lá no YouTube de forma permanente, depois você pode acessar, pode usar em sala de aula, pode usar em trabalho escolar, pode usar nas suas pesquisas. Então, além desse material riquíssimo das lives, nós temos mais 2 produtos derivados. Um deles é o e-book, que vai ser lançado no Congresso da Intercom de 4 a 9 de outubro. Então, todas essas lives serão transformadas em textos e vão para esse e-book. Então, nós vamos lançar no Congresso da Intercom. E o segundo produto derivado é uma série de podcasts. Quem está fazendo esses podcasts é o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. O grupo de pesquisa Praxijor edita o podcast Papo Com. Então, cada live é transformada num podcast. Então, a gente pega o mesmo produto e desdobra ele em vários outros, e aí a gente tem um aproveitamento muito bacana. Então, muito obrigada a todos pela presença aqui hoje no Zoom e pela presença no Facebook, porque essa live está sendo transmitida pelo Facebook. Eu sou Nair Prata, sou diretora científica da Intercom, e em nome do professor Geovandro Ferreira, que é o presidente da Intercom, e toda a diretoria executiva da Intercom, e toda a coordenação da Cátedra Intercom, nós damos início a este último encontro. Na realidade, o último encontro seria na semana passada, o 18º, quando nós conversamos sobre o professor José Marques de Mello e Paulo Freire. Mas aí, com o falecimento do professor Martim Barbeiro, nós decidimos, então, fazer essa última live em homenagem a ele. Quem quiser fazer pergunta, por favor, pode deixar as questões aqui no chat do Zoom ou também pelo Facebook, que nós vamos trazer depois para os palestrantes. Então, nesse último encontro, o título desse último encontro é Meios e Mediações, o legado de Martim Barbeiro para a comunicação latino-americana. O professor Martim Barbeiro, ele nasceu em 3 de outubro de 1937 na Espanha e faleceu agora recentemente, no último dia 12 de junho, em Cali, na Colômbia. Ele um dos nomes mais importantes da comunicação e da comunicação para a América Latina. Um dos livros principais dele, Dos Meios às Mediações, é que dá o título dessa live. E com muito prazer nós recebemos aqui 3 pessoas que vão nos ajudar a refletir um pouco sobre esse legado do professor Martim Barbeiro. A professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, da ECA USP, a professora Nilda Jaques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Raul Fuentes Navarro, da Universidade Jesuíta de Guadalajara. Eu dou boa noite aos 3, agradeço a presença dos 3, agradeço a presença de todos aqui conosco, e já passo a palavra para o nosso convidado, que está mais distante, se bem que remotamente não existe distância, né, professor? Mas é uma alegria recebê-lo aqui conosco, o professor Raul Fuentes Navarro, é um amigo da Intercom, participa sempre conosco das nossas atividades. Então, muito obrigada, professor, por sua participação aqui hoje conosco, e a palavra é sua. Muchas gracias, Nair. Buenas noches. Estamos ya de noche o buena tarde. Aquí es apenas tarde, aquí en Guadalajara, donde estoy compartiendo con ustedes una invitación que me da un doble gusto muy grande. Por una parte, poder
comentar algo sobre un colega, un amigo muy querido, Jesús Martín Barbero, y por otra parte, hacerlo con colegas muy queridos, muy apreciados, reunidos por la Intercom, con la que me une una relación ya muy larga, de muchos años y de muchas actividades compartidas. Entonces estoy muy agradecido por esa doble oportunidad. Eh, Como siempre digo, pido disculpas por no poder hablar ni una sola palabra en portugués, pero creo que tiene la ventaja de que es más fácil entenderme si hablo español que si intento hablar portugués. La fonética es una habilidad que no tengo instalada en mi cerebro. Entonces, seré breve para no cansar demasiado con mi acento mexicano en esta celebración. Bueno, quiero decir, yo conocí a Jesús Martín Barbero en 1980 en persona. Ya había tenido la oportunidad de leer un par de sus textos de los años 70 y cuando lo conocí me llamó mucho la atención la doble personalidad de Jesús, cuando en las relaciones de interacción corta con las personas era una persona muy tímida, que hablaba muy levemente, era difícil escucharlo, muy afectuoso y muy cercano, y cuando hablaba en público era elocuente, hablaba de una manera muy notable, y su doble estilo de comunicación eh, se contrarrestaba también con la dificultad que significaba leerlo. Los textos escritos por Jesús requerían desde siempre un trabajo adicional, no escribía fácil, y quisiera comentar muy rápidamente una anécdota. Como decía, yo lo conocí personalmente en 1980 y descubrimos muy rápidamente eh, nexos de colaboración que fueron convirtiéndose muy rápidamente en una amistad en esos dos planos, el plano del trabajo, de la discusión, del pensamiento sobre comunicación, y el plano interpersonal, que siempre fue muy afectuoso. Eh, en 1987, cuando apareció de los medios a las mediaciones, coincidimos en una reunión en la Ciudad de México, en un proyecto que estábamos trabajando con la Universidad Iberoamericana, y en uno de los momentos de esa reunión llegó un paquete que enviaba la editorial Gustavo Gili en su sesión de México con los 10 primeros ejemplares del libro De los medios a las mediaciones. Era un libro que Jesús esperaba con mucha ansia, puesto que había invertido un par de años de trabajo intensivo en la escritura de esa obra, y abrió el paquete delante de nosotros, y al los 10 que estábamos ahí en esa reunión, o no recuerdo exactamente cuántos éramos, era una reunión pequeña, nos entregó un ejemplar de ese libro con una dedicatoria muy especial para cada quien. El compromiso al recibir ese ejemplar en ese momento fue explícito. Me dijo: espero que lo leas y que publiques algún comentario al respecto. Entonces dije, claro, es un honor, es un gusto, gracias, eso haré. Y comencé a leerlo con esa dedicatoria, con esa eh, recomendación explícita, y tuve que invertir un año en la lectura la primera vez de ese libro por la dificultad
por mi incapacidad de captar la mayor parte de las referencias sobre las que estaba escrito, el tejido complejo del que estaba hablando, y lo seguí trabajando, invertí mucho tiempo en eso, y me llamó muchísimo la atención que en una de las primeras semanas después de que apareció el libro, se publicó la primera reseña que yo leí de esta obra de Néstor García Canclini, que es un ejemplo clásico de las reseñas académicas. Es una que comienza diciendo: este libro está destinado a ser un dolor de cabeza para los bibliotecarios. Es imposible saber cómo clasificarlo, etcétera. Y entonces decía yo, pero ¿cómo es posible que Néstor haya podido resolver esta lectura en una semana y yo tengo un año y no puedo hacerlo? La distancia entre mi capacidad y la de Néstor no puede ser tan grande, aunque él sea mucho mejor que yo, pero no puede ser tan grande. Después supe que Néstor había seguido todo el proceso de redacción del libro y que había leído varias veces en proceso la obra antes de que se publicara. Y entonces me quedé más tranquilo. Bueno, cuando por fin pude terminar de redactar un texto de unas 15 páginas sobre de los medios a las mediaciones, lo publiqué en Colombia y en México al mismo tiempo, y se lo envié antes a Jesús con un mensaje que decía: perdón, pero leerte es mucho más difícil que tratarte. Eres un autor más difícil y eres un amigo mucho más fácil. Entonces, le entregué el texto y se publicó. Bueno, ese texto me permitió sentirme obligado a seguir la pista de lo que Jesús iba haciendo y diciendo, pero también, sobre todo, seguir la pista de qué lecturas generaba ese libro tan difícil, que me había parecido tan difícil de leer en un principio. Y entonces fui siguiendo desde el principio las reacciones que suscitaba, los comentarios que suscitaba en América Latina, en todas partes, y las distintas maneras de abordar la lectura del texto. Unos años después, me pareció muy preocupante el descubrir que entre esas muchas lecturas muy respetuosas y muy productivas de la obra, estaban apareciendo muchas lecturas muy poco respetuosas, lecturas que simplemente repetían algunos lugares comunes y que sin necesidad de comprometerse en la lectura con los debates que estaban ahí contenidos, simplemente usaban la referencia a la obra de Jesús, que llegó a convertirse en una referencia obligatoria para cualquier tema en comunicación, cultura y sociedad. Bueno, ese descubrimiento empírico, después de mi experiencia como lector del libro, lo pude comentar muchas veces con Jesús, varias veces con Jesús, y a Jesús le parecía muy preocupante esa sensación de ser repetido y citado sin ser discutido y plenamente asimilado y comprendido. Creo que nunca dejó de ser esa sensación un fantasma presente en las referencias a la obra de Jesús. Los datos más recientes, que no son míos, pero que retomo, son más de 10,000 citas a la obra registradas en Google Scholar, entre las
en un momento, creo que fue cortado, y que ahora espero que regrese. Creo que fue breve, entonces no voy a regresar lo que decía porque lo estoy diciendo de memoria. Voy a terminar mi intervención diciendo 30 años más, 34 años después de la publicación de esa obra, el, el aporte principal, el legado fundamental está contenido en esa obra y en los recuerdos múltiples que dejó Jesús como persona en toda una comunidad enorme de amigos que cultivó a lo largo de los años en el mundo entero, pero especialmente en América Latina. Es la deuda que, que, que tenemos, que podemos asumir algunos de nosotros, de mantener la discusión seria y profunda sobre el significado de esa obra y de todas las consecuencias que eso tiene en un mundo que ha cambiado radicalmente desde el año 87, cuando se publicó, a estos años. Y creo que el libro sigue sirviendo muy bien para ser un vehículo muy crítico, muy amplio, muy profundo del debate que necesitamos incrementar en nuestros círculos comunitarios de estudiosos de la comunicación en América Latina y más allá de América Latina, pero con la prioridad latinoamericana que él eligió y que nosotros tenemos como parte de nuestra propia identidad. Con eso dejo la palabra, muchas gracias, y escucho con mucha atención lo que mis queridas amigas María Inmaculata y Nilda van a seguir elaborando en este homenaje. Muchas gracias. Muito obrigada, professor Raul, por suas palavras. Passamos agora, para quem chegou agora, nós tivemos então a palavra do professor Raul Fuentes Navarro, da Universidade Jesuíta de Guadalajara. Passamos então a palavra à professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, que é da ECA USP. Professora, a palavra é sua. Rodrigo, por favor, deixa eu falar duas palavras antes. Não sei se ele pode. Tira, desculpa. Sim, tirei. Desculpa. É só uma coisa meio introdutória, né? Claro, como disse o Raul, né? Jesus Martim Barbeiro é uma figura, e continuará sendo uma figura central em provocações pelos seus escritos e que vai, sem dúvida alguma, fazer com que nós continuemos a lê-lo, não? A discuti-lo e levá-lo para caminhos que assim serão. Assim se faz com pessoas que a gente diz que fazem fundações, não? E, para mim, Jesus Martim, também o conheci na década de 80, na Intercom, né, onde, convidado, ainda a sede da Intercom, lá na Vila Mariana, né, ele fez uma palestra, e aquilo ali já me deixou atônita, né, porque eu já estava envolvida com questões de metodologia, né, vinha das ciências sociais e sempre preocupadas com esse tipo de questão, tipo de reflexão, e para mim, realmente, o que ele faz é mesmo renovar epistemologicamente o campo da comunicação na América Latina. Já falo pelo final do legado, portanto, é algo que, para mim, é colossal, assim, no sentido de não poder ser resumido, não, sei lá, em qualquer instância de congressos ou que seja, né, em relação a esse trabalho dele. Raul também disse que exatamente o seu esforço todo convergiu no livro dos meios às mediações.
e que não para em 1987, quando foi publicado pela primeira vez. Né? Isso que eu acho que é importante que todo mundo saiba. Né? Ele, a cada nova versão, a cada nova publicação dos meios às mediações, ele colocava um novo prólogo, uma nova introdução, que era o quê? Ele recolhia exatamente isso que o Raul disse, né? Acerca das reações, né? Que os leitores manifestavam, né? E ele refletia sobre aquilo e colocava, interessante, né, nessas introduções. As introduções são fundamentais, e nós temos umas 3 ou 4 para colocar, vamos dizer assim, na maneira como ele ia complexificando aquilo que estava já da dificuldade dos meios às mediações, mas ainda mais, porque ele ia atualizando, não é? Ele ia problematizando o seu pensamento histórico que andava junto com isso. Não é? Até eu me lembro, né, eu traduzi dessas introduções, desses prólogos, na segunda publicação, na segunda versão dos meios às mediações da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é? Então, até é interessante, Jesus foi traduzido nos meios às mediações só 10 anos depois que foi primeiramente publicado. Portanto, a primeira edição da UFRJ é de 1997. A segunda edição é de 2001. Nessa edição já está com esse prólogo que eu traduzi, aonde ele começa dizendo que muitas pessoas o haviam incentivado a dizer: Jesus, você escreveu dos meios às mediações, agora você tem que escrever das mediações aos meios, não é? Incitando-o a continuar nesse caminho. E aí ele não responde imediatamente, mas depois que ele faz toda essa introdução, ao final ele diz: então, eu quero dizer que tudo aquilo que eu posso recolher, né, está aqui. Portanto, era para uma chamada para que a gente se voltasse de outra maneira, fazendo outras leituras que ele, então, estabelecia, e não escrever um outro livro. Como ele disse, esta está aqui ainda, né? Portanto, apostava. Então, exatamente por causa disso, mas eu vou passar, viu, Rodrigo, uma maneira muito rápida, é que eu, então, escrevi de diversas maneiras, a influência que ele teve sobre mim, uma coisa que realmente... vamos dizer, eu digo que a ECA introduziu Jesus Martim Barbeiro no Brasil, né? E a partir da ECA, então, excelentes, como eu disse, excelentes centros de investigação no Rio Grande do Sul, do qual a Arnilda é uma extrema representante, não é? Também na Bahia, não é? E Minas Gerais, enfim. No Sul, portanto, daí houve uma irradiação, eu quero dizer, dessa, e é muito importante, porque aonde ele é lido é como se ele fosse adaptado ao local, né? Ele é lido com as preocupações dos pesquisadores, vivendo aquele momento, e ainda mais, quer dizer, não apenas o país, mas o que está... vamos dizer assim, nas linhas de pesquisa, né? Nos diálogos que esses centros fazem. E isso só pode ser fecundo, não é? Muito fecundo. Aqui está também a Salete, quer dizer, a gente vem de muitos e muitos anos fazendo essa leitura e esse diálogo. Mas eu queria dizer que um trabalho que eu gostei muito, que aí então eu teria que também falar, isso fica para um outro momento, né?
quer dizer, o que nos aproximou através da telenovela, né? Mas naquela pesquisa que se chamou Vivendo com a Telenovela, já ele estava ali porque as mediações fazem parte do subtítulo, não é? Vivendo com a Telenovela. Era uma pesquisa de recepção, de mediações e de ficção televisiva. No caso, era a telenovela, né? E depois disso, comecei a me interessar em pensar mais as mediações como seu construto, né? Um teórico metodológico, mas ainda pensando na recepção. É claro que Jesus, quando ele fala da questão do popular, e aí então ele diz as brechas, outra entrada, uma leitura que era alternativa, é o popular, e que no mapa dele sempre foi um popular competente, um popular que tinha direito à modernidade, a ser massivo, não é? A fazer as suas próprias, vamos dizer assim, a sua própria criação cultural, né? Modos de ver, de sentir, de pensar, como ele diz. Então, pensando nisso, quer dizer, havia toda... Ao mesmo tempo que eu orientava os meus alunos através destas propostas de Jesus Martins, em pesquisa empírica, eu continuo preocupada assim, no sentido positivo, né? Que eu também me sinto assim, como uma obrigação, né? Uma obrigação, mas é uma obrigação sublime, né? Para mim, sublime, e que eu não vejo a hora de pegar, né? Trabalhando mais essas questões propriamente mais de epistemologia do campo, teorias, né? E metodologias. E assim eu cheguei a um artigo que tem tudo para ser desenvolvido, chamado Teoria Barberiana da Comunicação. Claro, fazendo uma liberdade, tomando uma liberdade poética, porque Barbeiro é conhecido como Barbeiro no Brasil. Nas nossas referências, lá vai ali aparecer no B, e não no M, que seria o certo, como Martim Barbeiro. Mas até ele disse que ele tinha, portanto, sabia disso, né? Que ele era conhecido como Barbeiro no Brasil, que eu também resolvi chamá-lo de teoria barberiana da comunicação. E aí, por que uma teoria barberiana? Então, aí, por favor, né? Eu acho que eu queria dizer rapidamente, se você puder passar, não é? Dizer assim, por que a teoria em Barbeiro, essa teoria barberiana, não é uma teoria da recepção, mas é uma teoria da comunicação. Em outro momento eu digo, olha, existe uma epistemologia nela, existe uma teoria nela, existe uma metodologia nela, né? E um modo de pesquisar, inclusive, não é? Isso, inclusive, é dado, quando eu falo modo de pesquisar, é só lembrar do texto que ele escreveu e saiu na Felafax, onde era a telenovela, me parece que era a telenovela na Colômbia, alguma coisa assim, onde ele escreve, é o projeto dele de pesquisa que ele, e agora esqueço, alguém vai me lembrar aí, com uma pesquisadora da Colômbia, vão fazer uma pesquisa sobre telenovela lá. Não é? E é fantástico aquilo ali, a atualidade, gente. Aí ele mostra que ele entra pela produção, passa pelo produto, e semiologia, e coisa e tal, e para a recepção. Então, é uma visão sempre muito de não segmentar o processo de comunicação, mas de tê-lo como um conjunto de elementos que se articulam entre si. Não é? Aqui eu falo, onde a gente, para mim, né, se expressa essa teoria barberiana? Em seus mapas. Em seus mapas. Né? Em seus mapas, os mapas assim, das mediações, mas que são mapas que servem para a comunicação como um todo, não para a recepção. Talvez lá até dizer da recepção para o processo global de comunicação. Que ele também sempre falava isso, né?
perder o objeto, ganhar o processo. Podemos passar? Podemos passar, que eu queria chegar aqui. Então, essa eu acho que quando... tinha lido, claro, também, né, ofício de cartógrafo, não? E as diversas vezes, as inúmeras vezes que ele fala de mapa, de cartografia, o chamaram de cartógrafo mestiço. Então, essa questão da cartografia. Eu estava lendo a entrevista que eu fiz para Matrizes, e que já faz tempo, não? Foi em 2008, quando ele esteve na ECA, né? De fato, eu fiquei muito, mas muito satisfeita que, em 2008, ele chamava aquilo que eu coloco como sendo o seu primeiro mapa, ele reforça, dizendo, não, ali foi que eu fiz o meu primeiro mapa, que é um mapa sobre as questões estratégicas que eu achava que deveriam ser estudadas. Bom, então, do mapa, da cartografia, estou trabalhando com isso, que também é um objeto novo para mim, né? Um objeto que novo, assim, no sentido de aprofundar, né? O que uma cartografia dá como novos parâmetros de representação do conhecimento, análise unificadoras, ao mesmo tempo, essa cartografia, que ela é mais, de forma nenhuma, uma metáfora, não? Que é feito com as ilhas, e as ilhas são coisas muito fractais, né? Quer dizer, no sentido de móveis, e conforme o lugar, você tem uma topografia, de outro lugar, uma outra topografia. Quer dizer, a gente pode explorar isto de uma maneira muito estratégica, como eu digo, em relação à metodologia, e, portanto, eu digo que são novos lugares metodológicos, né? E mais ainda, sendo novos lugares metodológicos, eles têm que ser aplicados em pesquisas concretas. Então, depende de uma estratégia metodológica, de uma pesquisa que uma pessoa está fazendo, de uma pesquisa empírica, ter essa visão dessa cartografia barberiana e, assim, lidar com os mapas. E eu tenho acompanhado alguns. Vamos continuar e talvez eu volte isso. Pode seguir. Essa questão é uma experimentação, que eu acho que é. Eu nunca considero a metodologia como alguma coisa estabelecida, né? Eu gosto sempre de falar de estratégias, do experimento, né? E até para fazer avançar até os procedimentos técnicos, né? E esse desenho global da pesquisa empírica, né? E eu queria dizer aqui, a teoria de Jesus está numa mala, alguém falou, numa mala, num paquete, dos seus diálogos, que são uma coisa talvez mais difícil de acompanhar, porque ele cita, tá certo? Franceses, norte-americanos, os amigos do momento lá, quer dizer, falando de latino-americanos, de diversos níveis. Quer dizer, esse diálogo com autores de linhagens teóricas diferentes já mostra como é que ele identifica, ou que ele se identifica como a comunicação sendo um diálogo transdisciplinar. E, metodologicamente, eu estou insistindo insisto na questão não apenas eu, da cartografia, não é? Vamos passar, então, talvez a esses mapas, né? Pode passar, porque eu não tenho tempo, né? Olha aqui, a gente fala dos 3 mapas que ele fez. Aliás, se a gente pensar bem, ele fez 2 mapas.
2 mapas. Né? E, de repente, eu digo que são 5. Né? Alguém vai também falar que são 4, mas eu acho que é bom acompanhar o raciocínio para dizer do percurso dele, talvez. Né? Eu identifiquei um mapa num texto de 1980, que foi traduzido no Brasil, 1982, pela Intercom, e que é este mapa. Pode passar? Pode passar. Essa aqui. É um mapa de 1982, aliás, Retos à Investigação de Comunicação Americana, que saiu naquela clássica revista Comunicação e Cultura, né? Que tanto fez pela pesquisa na América Latina. Ali está esse texto que foi traduzido como Desafios à Investigação da Comunicação na América Latina e está num dos cadernos da Intercom. Esse é um mapa onde ele exatamente diz, nessa entrevista que ele me deu, dizendo que nesse mapa, pela primeira vez, eu coloquei as questões estratégicas para a pesquisa na América Latina. Essas questões ele colocou como sendo 3. A comunicação transnacional, as novas tecnologias da comunicação e a comunicação popular e alternativa. Não vou poder entrar em cada uma dessas coisas para dizer como é que ele antecipou, né, esses campos estratégicos, essas questões estratégicas de pesquisa entre nós. Mas eu queria, então, ressaltar aí um diálogo que eu tive, que ele também, aliás, está mesmo, né? E não é nada dessa questão de ser nacionalista, de ser latino-americanista, qualquer coisa. Não, não. É o direito a ter um pensamento latino-americano. Ter direito a um pensamento original, que não quer dizer fechado, que não quer dizer provinciano. Pelo contrário, feito à base do diálogo com todas as esferas internacionais, entende? Porque aí, nesse texto, e também falando dessa questão que agora a gente diz, Jesus Martim Barbeiro vê a partir do sul. Não. Neste momento, todos olhavam para o norte. E aí a grande crítica dele, né? Que não se olhava para onde nós estávamos vivendo e com os problemas de comunicação que aí residiam. Esses grandes autores, nas ciências sociais, lembro do Ottaviani, né? Fazendo a sociologia da América Latina, indo na mesma direção. Teoria, diz Jesus, é um espaço-chave da autonomia ou da dependência científica, dependendo como é que a gente a trata. Vamos passar, então. Esse que eu digo que era... Agora, esse primeiro mapa, se vocês pensam bem, eu reconstituí, ele está dentro da introdução 1, né, do Gustavo Gili, Barcelona, e que corresponde àquela edição da UFRJ do 2001. O primeiro mapa metodológico é esse, né? Parece simples, mas é que tudo já está articulado, está dando aí produção, produto, recepção, né? O que você... eixos, e há uma mediação que eu chamo fundante, a mediação constitutiva, que é sempre esse tripé, essa tríade, comunicação, cultura e política, que eu acho que distingue Jesus. Martim Barbeiro distingue as pesquisas de comunicação que se fazem entre nós e que não podem, a meu ver, ser identificada como pesquisa dos estudos culturais latino-americanos, né? Também tenho essa posição. Essa tríade, comunicação, cultura e política, lendo Jesus Martim Barbeiro, lendo Néstor Garcia Cancrini, lendo aos argentinos, lendo, agora esqueço, o Aníbal Ford, lembro a todos de dizer dessa questão da cultura política,
não? Da cultura política, e não apenas a relação comunicação e cultura. Aqui tem já uma proposta de leitura, que são os eixos verticais e horizontais. Quer dizer, tanto fazer uma leitura vertical, isto é, sincrônico, né, de produção, das lógicas de produção para as competências da recepção e vice-versa, não é? E o sincrônico, que é, o diacrônico ou histórico, né, das matrizes culturais, uma mediação fundamental, né, para quem estuda a questão do melodrama, a questão propriamente cultural, né, a partir daí, as matrizes culturais do dia a dia, né, do cotidiano, para os formatos industriais, que aí, então, a indústria toma e formata. Vamos rapidamente. Então, esse é o primeiro. Esse é o segundo. Essa introdução, pistas para entrever médios e mediações, que aparece na introdução da publicação dos meios às mediações pelo Convênio Andrés Bello de Bogotá, e que está na segunda edição da UFRJ 2001. Aqui já, eu também, olha, começo a trabalhar esses mapas e também não tive a oportunidade de discutir com ele, infelizmente. Mas eu queria dizer, Jesus, naquilo que você coloca lá, tem, além dessas mediações fundantes, tem mediações, vamos dizer assim, principais e tem mediações secundárias. E isso tem que ser dado por traços mais grossos e traços menos grossos, né? Quer dizer, coisas aí lá de formalidades nas figuras, que metodologia tem muito disso, e falei para ele que eu achava essa introdução dele um verdadeiro texto metodológico, que ele tinha realmente conseguido, né, organizar, né, metodologicamente um tipo de pensamento que é epistemológico, e por isso que ele pode ir para as formas, para os modelos. Modelizar o pensamento, né? Então, aparecem essas mediações comunicativas da cultura, né? Então, já aparece a densidade epistemológica, né, e múltiplas mediações, que são as institucionalidades, tecnicidades, etc., que até nós já sabemos, ritualidade, socialidade. Não vamos entrar em detalhes. Vai lá, outro. Terceiro mapa. Olha, eu quero dizer que esse terceiro mapa também está numa introdução. Preâmbulo ao mapa das mutações comunicativas e culturais da editora Antropos de Barcelona, 2010. Mas eu quero dizer para vocês, acho que eu nunca disse assim publicamente, eu vi esse mapa, Jesus tirou do seu bolso e mostrou numa entrevista que Mariluce Moura, da revista FAPESP, estava fazendo para ele, na FAPESP, quando ela disse, professor, o que o senhor está estudando agora? Então, ele sacou aquilo, e até eram com bolinhas, porque era ele que tinha feito. E era esse o terceiro mapa das mediações de 2010, onde, então, ele entra com a questão do tempo e espaço, que é fundamental, e mediações como a mobilidade e os fluxos, que tem tudo a ver com a sociedade, com a era digital, vamos dizer assim, né? E o que é que o que acontece com a nossa com o espaço, o tempo, né? Os movimentos populacionais, que também são movimentos, essa mobilidade, que inclusive a gente encontra hoje, vamos dizer assim, no mundo da internet, né? Estou falando propriamente em internautas, não? Que se movem, e através de fluxos. Bom, esse então. Agora, tem uma questão que aí já eu deveria ter sido colocada, né? O que são esses sucessivos mapas? Um substitui o outro, porque, claro,
Parece que ele vai, então, adensando, colocando coisas cada vez mais, como aqui, identidade, já tinha aparecido tecnicidade, agora a gente vai ver como vai ficar a tecnicidade. Cognitividade, não é? Quer dizer, a questão do conhecer, a questão, vamos dizer assim, até sensorial, né? Esse mapa, cada um, sucessivos mapas, não substitui o anterior. Esse mapa conecta os anteriores, se conecta aos anteriores e aos eixos que a gente tem visto. Agora, então, vamos para o quarto mapa. Essa tem uma anedota, né, Raul? E a Nilda também estava presente, né? Quer dizer, que foi... Não, anterior. Não. Isso. E depois vem, eu digo que são os... então, eu pulei. Vai lá. Opa, não. Segundo mapa, vai para frente. Não, um anterior a esse. Isso. Então, esse daqui, Omar Rincon nos disse verbalmente, em 2017, que numa entrevista que Jesus Martim Barbeiro, aliás, as entrevistas são fundamentais, tanto quanto ler as introduções aos meios e às mediações, é onde ele parece que exatamente porque existe uma oralidade, né, um contar, ele fica mais, me parece, mais solto do que escrevendo conexões que a gente não tinha visto ainda, né? Então, eu dei muita importância às sucessivas entrevistas. Em cada entrevista havia coisas novas. Então, esse mapa, né, apresentado em Bogotá em 2017, disse Omar Rincon que era de uma entrevista que Jesus Martim Barbeiro que ele estava fazendo. E aí aparecem as temporalidades, as espacialidades, olha a tecnicidade, a sensorialidade, cidadanias, narrativas, redes. Bom, então, ficamos aqui no sentido do que ele nos deixou, ok? Agora, o final, já pode ir para a última, né? Nessa cartografia barberiana, eu tentei também, eu sei que está uma coisa também chapada e não muito movimentada, né? Pegando, vamos dizer assim, integrando todos os mapas, né? Pelo menos do primeiro ao quinto, né? E eu sei que muita gente está trabalhando nisso, mas eu queria dizer que ele merece, portanto, para dizer um clássico, mais do que nunca, né? Um clássico, porque toda vez que a gente mexe, ele nos diz coisas novas, ou a gente retira coisas novas, né? Porque realmente é uma proposta de se pensar o pensamento, né? Pensar o pensamento. E ele sabia que ele estava pensando o pensamento latino-americano. Tá bem? E então eu fico por aqui. Eu não sei se eu fiz algumas confusões ou falei muito rápido, né? Mas não, aí as temporalidades, deixa isso daí para um outro momento, né? Inclusive tirado de curso que ele deu na ECA, ele decupava o tempo, decupava o espaço, né? Ia falar das cidades, passava por Benjamin, né? Chegava às cidades massificadas, né? Entende? Então, tá. Muito obrigada pela atenção. E desculpem pela pressa. Professora, nós caímos aqui a noite toda. Eu acho que todo mundo que está aqui compartilha da minha opinião. A gente ficaria aqui a noite toda te ouvindo falar sobre Martim Barbeiro. Maravilhoso. Obrigada. Vamos, então, para a próxima fala, para a Nilda Jacques, a terceira fala.
Eu quero dizer ao público presente aqui na sala do Zoom e também no Facebook que já podem fazendo as suas perguntas. Eu sei que as perguntas devem estar pipocando aí, porque o assunto é muito instigante, e então vocês podem já colocando as suas perguntas, que depois nós vamos levar essas perguntas aos nossos palestrantes. Então, muito obrigada, professora Imaculata. Vamos então a Nilda Jacques. A palavra é sua, Nilda. A palavra é ação, a tese do Barbeiro. Boa noite. Obrigada pelo convite. Depois que falou o Raul e a Imaculata, né, que direi eu, com esses mestres na minha frente. Mas eu vou começar, assim, dando umas retocadas no que é Imaculata. Retocadas não, umas complementadas no que disse o Raul e a Imaculata. Raul, nesse livro aqui, não sei se vocês enxergam esse livro aqui que foi publicado na Argentina e que o Barbeiro, numa visita que eu fiz a ele em Bogotá, me tomou o livro publicado na Argentina e me disse assim, se tem algum país que eu quero que esse livro seja traduzido, é no Brasil. Me deu como missão, então, traduzir o livro chamado Memória e Promessa, que foi o fruto de uma entrevista feita pelo Jorge Huergo e Kevin Moravic, dois argentinos que passaram uma semana entrevistando o Barbeiro. Eu tô me remetendo a esse livro, Raul, porque nesse livro ele diz que ele levou 10 anos para escrever de Los Medios a las Mediaciones. Portanto, 1 ano para fazer a resenha se justifica, né? Ele levou 10 anos para escrever. E esse livro está publicado pela editora Sulina, tem todos os bastidores, né, da discussão, da evolução do pensamento do Barbeiro, né? E aí, sobre o que falou a Imaculata, nessa publicaçãozinha curtinha aqui da fundação que o Omar dirige, tem todas as introduções. Se as pessoas, né, se a gente não tem todas as edições, aqui ele juntou todos os prólogos, né, nesse opúsculo. Nilda, que foi traduzido, né, Matrizes, no número especial dos 30 anos de Los Medios, fez a tradução desse pequeno livro, portanto, está em português, todas essas introduções, tá? Tá bem, só para completar. Tinha me esquecido disso. E assim, esse esforço que a Imaculata também está fazendo de colocar os mapas, né, em diálogo, também nesse livro aqui que eu ajudei a organizar com o incentivo do Omar, está publicado pelo CIESPAL, é o desenvolvimento do último mapa dele. Nós fizemos um esforço de tomar todos os polos e todas as mediações e dialogar com a disciplina, com a área de conhecimento que o Barbeiro foi para trabalhar as mediações. Então, por exemplo, a questão da temporalidade, nós convidamos um historiador para trabalhar junto com uma pessoa da área, a questão das especialidades, um geógrafo, ou seja, todos os cenários teóricos, né, disciplinares, onde o Barbeiro foi dialogar, nós desenvolvemos assim, nesse livro, né, muito estimulado pelo Omar, buscar esse diálogo onde ele foi fazer, né? E aí eu também, assim, a Lourdes também fez um esforço de colocar os mapas em diálogos um com o outro, né? Eu acho interessante isso que a Imaculata fez de desdobrar, fazer um desdobramento, né? Mas essa perspectiva que a Lourdes Silva fez também, de colocar eles em relação, né? Também acho que é bem estimulante para a gente ir vendo como é que se conectam se conectam essas mediações, ou os polos, ou as categorias que ele foi desenvolvendo. Eu acho que são esforços que se complementam e tem muita gente tentando pensar isso, né? Bom, o que eu vou apresentar hoje é fruto de um artigo que eu publiquei a convite do Eneus e da Clotilde, né, e da ECA, que é um livro que fala sobre mediações. E aí eles me pediram para falar sobre as mediações em Barbeiro. E aí eu fiquei matutando como é que eu ia desenvolver, né, esse trabalho todo, essa análise toda, ou seja, me apropriar dessa questão que o Barbeiro
vinha desenvolvendo, né, ao longo de 30 anos, como se referiu, Imaculata. E aí eu fui fazer uma coisa que, por coincidência, o Raul acho que foi um dos primeiros que fez, inclusive está citado aqui na minha apresentação. Estão enxergando? Então? Bom, então vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Tá ok, Nilda, tá ok. Tá. Então, assim, eu sei que o título do encontro é Meios e Mediações, mas eu fiquei nessa questão das mediações porque esse é um artigo que está recentemente publicado e eu não tinha explorado ele ainda numa apresentação, né? Então, começando assim, justificando o porquê de pensar as mediações, o Mark Rincon disse que foi o conceito básico do Barbeiro. Eu vou ter que fechar, que eu não estou enxergando. Acho que eu vou fechar aqui. Deixa eu ver. Aqui. O conceito básico, né, mais utilizado na academia, na academia na área de comunicação, né, na América Latina. E aí, o que eu fiz? Não é que eu tenha desconsiderado, eu não trabalhei assim o que as publicações, nesse artigo, né? O que as publicações brasileiras fizeram em relação a isso, porque está muito mais à mão para a gente poder fazer essa revisão, né, de como é que o Barbeiro foi apropriado no Brasil a partir dessas publicações. E aí eu fui a 3 publicações que eu estou considerando internacionais e tentei ver de que maneira autores da América Latina e alguns, inclusive, europeus, analisando a obra do Barbeiro, se apropriam, ou como é que eles se apropriam, ou como é que eles consideram, né, a obra dele a partir desse conceito. Bom, então, assim, foi uma coincidência, esse texto está publicado já no início do ano, né, mas eu fui ao Raul Fuentes, que fez uma análise bibliométrica, né, nesse período de 87 a 97, onde ele identificou 164 temas ou objetos explorados a partir do conceito de mediação, a partir do de los medios a mediações, né, onde ele identificou que uma das apropriações era a questão do comunicacional, em torno dos meios, processos e gêneros, também o estudos socioculturais tratados por outras áreas, e o metacomunicacional, que foi para pensar a constituição e a transformação do campo. Eu não vou ler todas os slides, tá? Eu vou ressaltar algumas coisas que eu achei interessante. E aí o Raul identifica 3 usos das suas proposições, né? O estudo dos meios, o estudo para além dos meios e o estudo das relações entre comunicação e cultura, onde esses 2 últimos se apropriam melhor da ideia de mediações do que o primeiro, do que a primeira uso, embora a gente saiba que ele todo o tempo pensou os meios também como mediação. E aí, então, eu basicamente vou ficar mais focada nesse livro, né, que foi fruto de um seminário para comemorar os 10 anos de Los Medios, onde 15 pesquisadores foram convidados e 12 dos quais tratam a noção de mediação. Mesmo que o assunto tenha sido outro, como, por exemplo, ressaltar a questão da cultura popular. Então, eu vou trazer assim, os autores e comentar uma ou outra questão que eu acho interessante. Vai ficar aí como pano de fundo todo o texto, né? Mas o Hermann Herlinghaus, que é um alemão que fez um convite para o Barbeiro passar um tempo em Berlim para discutir a obra dele, está publicada, né? Tem um livro publicado sobre esse diálogo que ele estabeleceu com os autores alemães. Eu vou ressaltar assim, o título do artigo desse alemão, que eu acho que assim, traz para a América Latina e traz para a reflexão do Barbeiro um protagonismo interessante a partir de um europeu, né? O título do artigo que ele faz sobre a obra do Barbeiro é A Modernidade Começou a nos falar desde onde jamais nós esperávamos. E aí o subtítulo foi Uma Nova Epistemologia Política da Cultura dos Meios das Mediações.
Então, é interessante pensar que a Europa, né, um europeu reconhece que a discussão sobre modernidade vem de um lugar onde o próprio Barbeiro dizia que a modernidade não tinha chegado aqui, né? Ou estava a caminho, né? Ou ainda se constituindo. E aí ele faz uma série de considerações sobre a questão das mediações, né? E ele aqui vai ao encontro do que a Imaculada acabou de dizer, que ele reconhece que as mediações é um lugar epistemológico, né? Para pensar os processos de comunicação. E aí ele fala que as mediações, né, é capaz de reagrupar primeiro o social e o massivo, segundo o narrativo, abaixo do mesmo teto. Ou seja, essa possibilidade de trabalhar as mediações mostra essa capacidade de coagular, como dizia o Barbeiro, né, essa discussão. E esse autor coloca assim que o principal autor, né, que levou o Barbeiro a chegar em alguns lugares onde chegou foi o Paul Ricoeur, que inclusive foi professor do Barbeiro, né? Bom, o Eliseu Collin, que é um porto-riquenho, né? Ele já identifica o trabalho do Barbeiro muito mais conectado com o Walter Benjamin, através da apropriação que ele faz da estética e da questão histórica, né, como uma condição ou uma possibilidade de, então, ampliar essa natureza múltipla das análises da comunicação e da cultura. E aí ele trabalha, recupera a questão da mediação em Barbeiro, né, e diz que foi o jeito dele chegar ao sujeito, né, inscrito num tramado sensorial cuja subjetivação guarda a heterogeneidade irredutível de seus componentes constitutivos. E aí ele coloca que no método barberiano, né, a estética que vem a partir de Walter Benjamin, né, está na fissura entre os meios e as mediações, na região humana da percepção, a recepção múltipla e dispersa da experiência. Eu peguei, assim, o texto, obviamente, tem um desenvolvimento, mas para essa apresentação, eu peguei flashes de como esses autores vão lendo a obra do Barbeiro, né, a hora identificando um autor, outro autor, ou um conjunto de autores, e que categorias, ou que estratégias, ou que enfoque eles consideram, esses autores, né, que analisam a obra do Barbeiro, importantes para chegar onde ele chegou. O Javier Protzel, que é peruano, né, sociólogo, ele já identifica que os autores que levam o Barbeiro a chegar a configuração das mediações é o Benjamin, mas ele reconhece que também é o Benjamin, mas acrescenta o Michel de Certeau. E diz que a origem toda dessa categoria que o Barbeiro nos propõe, né, é a história cultural. E aí essa história cultural ela é construída, né, a partir desses dois elementos, o sensório popular na cidade latino-americana moderna e o levantamento étnico-histórico da massificação do popular. E aí ele faz uma discussão do que ele considera a mediação, né? Todos nós sabemos que essa noção de mediação tem vários entendimentos, né? Ou seja, dependendo do analista de plantão, vai identificar de maneira diversa essa definição que o Barbeiro, na verdade, evitou de fazer. O William Torres, ele foi aluno do Barbeiro. Por isso que eu coloquei ali nesse slide aqui que ele testemunhou, né? Ele, além de ter sido aluno do Barbeiro, ele foi orientando de doutorado do Barbeiro lá na Javeriana, né? Ele também identifica o Benjamin como o principal norte teórico, né? E ressalta também essa questão do novo sensório que o Barbeiro desenvolveu em muitos textos, né? Essa noção benjaminiana. E aí ele, obviamente, nessa questão, né, teórica epistemológica, que vai buscar o desenvolvimento tecnológico e a emergência das novas sensibilidades, ele chega ao sujeito e às transformações desse sujeito, né, essa nova percepção, esse novo sensório cultural. E aí o que o William testemunhou, né, a partir dos cursos que ele fez com o Barbeiro, eles trabalharam junto na Javeriana também, que o Barbeiro
delimitou os problemas de comunicação a partir das práticas sociais, muito mais do que das teorias, ou seja, foi uma questão bastante de observação empírica, né? Abandonou a questão das decodificações lá, da teoria dos efeitos, né? Para pensar a elaboração das interpretações, e com a Imaculata já ressaltou a adoção da transdisciplinaridade, né? E também aqui tem uma outra apropriação da noção de mediação. Então, o meu objetivo aqui é ir mostrando como esses autores, ao analisar a obra do Barbeiro, vão se apropriando de maneira diversa, né, a sua maneira, a partir da sua perspectiva da noção de mediação. O Canclini, que eu achei muito interessante que o Raul tenha trazido aquela questão do prólogo, né, que confundiu os bibliotecários, é uma obra que não se sabe onde colocar, de tão diversa e vasta que é, né, ressalta a questão que o Barbeiro traz para os meios, de comunicação para o centro do debate cultural e político, né? Tratando como um agente, um mediador social, como qualquer outra instituição social. E aqui tem vários autores, aliás, não tem vários autores, mas tem 3 ou 4 autores que eu acho que recuperam alguma coisa que eu acho muito interessante, que é essa noção de mesmediação, né? Que o Barbeiro desenvolve em um ou outro texto, mas ele não... digamos, não, eu acho que ele não deu protagonismo para essa questão, mas acho que é uma... Quer dizer, não é que não tenha dado protagonismo, a discussão dele é em torno disso, mas é um termo que não se fixou, né? Mas que eu acho que ele tem essa... é uma plasticidade, né? De pensar a questão massiva como mediação, né? E o Canclini, nesse texto, ele ressalta essa expressão, né, que configura o conjunto de elementos e práticas que traduzem a contemporaneidade social e cultural das nossas sociedades. Acho interessante a recuperação desse termo, né? A Rossana Reguilho também, né, ela diz a maneira que disse o Canclini, mas de uma maneira similar, mas uma outra perspectiva, que o Barbeiro convocou antropólogos, politólogos, urbanistas, semiólogos, artistas, educadores, né? Eu já tô aumentando a lista, né? Porque muitas áreas se apropriaram da discussão barberiana, né? Nós estamos assim falando da área da comunicação, mas ele realmente circulou em várias áreas. E para a Rossana, os autores principais, né? Ela vai acrescentando o Gramsci na noção de hegemonia, o Bourdieu de hábitos e o Dessertot, que já tinha sido citado por outro autor, mas aqui a Rossana destaca a questão das práticas, né? E ela considera que o Barbeiro faz o artigo dela, o capítulo do livro dela é bastante em cima da questão do popular, né? Ela ressalta essa análise inovadora, né? Da questão da agência dos sujeitos, que só é possível esse reconhecimento a partir da questão das mediações, né? E ela considera também que é uma sólida proposta metodológica que vai se armando em torno dessa categoria. Eu vou pular algumas coisas para não ficar muito enfadonho. O Guilherme Orozco, que também é um dos analistas assim, mais frequentes da obra do Barbeiro, porque eles dialogaram, né? Nós sabemos que o Orozco também trabalhou com a ideia de mediações, né? Chama de multimediações, mas a partir de uma outra perspectiva, né? A tese dele foi feita numa doutorado em educação, então ele parte de uma outra ideia, mas se aproximam, é possível aproximá-los, né? Eu mesma fiz isso na minha tese, embora o Barbeiro não tenha ficado muito satisfeito com a articulação que eu fiz. Mas o Orozco reconhece que a cultura é essa mediação com M maiúsculo e indica outras mediações, né, como a historicidade, os movimentos sociais, a cultura popular, a agência do sujeito, as identidades, a cidade, o bairro, ou seja, há uma possibilidade de identificar empiricamente, né, e a partir do recorte do objeto que a gente se propõe, a essas instâncias mediadoras, né. Mas ele ressalta em vários textos, né, que a questão importante, pelo menos nessa época, esse livro foi para comemorar os 10 anos, né, do De los Medios, é preciso frisar isso, né, nessa época ele achava que era muito importante essas 3 dimensões, né,
a socialidade, a ritualidade e a tecnicidade, que depois o Barbeiro coloca no diagrama e acrescenta a questão da institucionalidade, que foi a resposta que ele deu para uma provocação que eu, pelo menos eu identifico com o Barbeiro, foi o primeiro autor que fez essa provocação dele sair fazer o retorno, né, das mediações aos meios. E, para mim, a questão da institucionalidade é uma maneira de responder a esse desafio de colocar os meios dentro desse mapa, né? Essa autora, ela é da Universidade Central, né, da Colômbia. Ela é uma socióloga, e o texto que ela apresenta nesse livro é o impacto que a obra do Barbeiro teve nas ciências sociais colombianas, né? Então, ela extrapola a questão da comunicação, mas ela, mesmo assim, ela enfatiza que nessa relação do emissor-receptor, o Barbeiro instaura o espaço da ação, da alteridade e da experiência, porque ele reconhece, né, a agência do receptor. Bom, ela também se apropria, né, ela também propõe uma leitura do que seria a mediação para o Barbeiro. Não vou ler, vai ficar aí com um pano de fundo, né, mas ela destaca assim, que o trabalho do Barbeiro teve o ganho de pensar, de privilegiar os grupos, né, os grupos de receptores, os segmentos de receptores, muito mais do que a questão dos consumos singularizados, como a teoria dos efeitos, as teorias das influências, né, consideravam os indivíduos e não exatamente a questão de grupos sociais, né? E também ela aponta que ele problematiza a questão da dominação, né, a partir do Gramsci, que ele tem até um jogo, agora eu me esqueci, a comunicação. Ele sai da comunicação como dominação, né, e pensa a dominação como comunicação. Aqueles jogos de expressões que o Barbeiro fazia poeticamente, né, e criativamente, tem a ver com essa dimensão apontada aqui da questão da dominação, né, como um processo de comunicação. Fábio Lopes de la Roche também é um colombiano, né? Ele, inclusive, desse livro que eu ajudei a organizar, também eu vou ler, deixa eu ver o que mais que eu vou ler aqui, a última parte, né? Ele considera que o trabalho do Barbeiro é uma sociologia dos processos comunicativos, nos que se produz a recepção e os usos sociais dos bens simbólicos, das mensagens dos meios de comunicação massiva, até as práticas sociais, os movimentos populares, a experiência cultural de distintos segmentos da população. Eu estou indo mais depressa para dar tempo da gente conversar se for necessário. Essa autora também, né, eu não conheço ela pessoalmente, não acompanho o trabalho, mas o que ela fez nesse livro foi pensar a apropriação da teoria barberiana ou da questão mesmo das mediações para a formação dos profissionais. Ela pensa a partir dos currículos de comunicação, né? Então, ela aponta assim, que a formação profissional dos comunicadores é importante pensar como um campo intelectual, que o Barbeiro teria feito isso, né? E também destaca a questão do gênero midiático, né? Para conhecer essas ideologias profissionais, as rotinas produtivas, as utopias políticas que começam a ser possíveis a partir da formação dos pesquisadores, dos comunicadores. A gente sabe que quando o Barbeiro fez o currículo lá do curso de Cali, ele teve isso assim muito em mente, né? Ou seja, grande parte do desenvolvimento da teoria dele vem dessa discussão sobre esse currículo de comunicação que fosse descentrado da questão propriamente de rotinas profissionais, ou seja, uma formação profissional tecnológica, né, ou tecnocrática, pensar mais a questão mesmo de uma formação cultural e histórica dos comunicadores. Essa autora também, né, para mim, é desconhecida, mas ela faz uma apropriação a partir da literatura. Ela dialoga com a obra do Barbeiro a partir da literatura. E é interessante as perguntas de onde ela parte, né? Vou ler só a primeira aqui, né? Se a literatura é uma produção simbólica de uma cultura, quais eram as mediações culturais da leitura, né?
Então, ela revisa, nesse capítulo desse livro que eu estou tratando, né? Ela revisa os estudos literários latino-americanos e conclui que pouco dialogou com a discussão sobre cultura popular e massiva que o Barbero traz em De los Medios, especialmente, né? A Elizabeth Lozano, a partir da questão da urbanidade, né, que ela mesma... Eu ficar 4 horas ouvindo essa mulher. Da vida quando acaba a aula dela, tu não tem mais o que pensar. Tem um ruído aí no fundo. Faz a mesma pergunta que faz a autora anterior, só que trocando, né, o eixo, né? Se ela pergunta sobre a literatura, aqui a pergunta de onde parte a Elizabeth Lozano é sobre a questão de o que as pessoas fazem na cidade, como a consome, como a usa, por onde anda, né? Que códigos são utilizados para se apropriar. Bom, a discussão toda que ela faz é a partir da cidade, né, como um espaço que instaura um processo de comunicação. Eu vou ler só a última parte aqui em que ela fala sobre a cidade, né? A cidade requer não só ser incluída nos estudos dos meios para compreender suas mediações, os espaços e as formas da recepção, as fontes e os conflitos na produção midiática. Então, essa autora coloca a cidade como esse panorama para pensar a análise midiática. Bom, o que eu apresentei até agora foi um dos livros que eu analisei, né? Os 2 próximos eu só vou colocar, para não ficar muito extenso, o nome do livro, quer dizer, do livro, nesse caso aqui foi da revista, né? Teve uma edição especial sobre a obra do Barbero, onde 17 autores escreveram e 5 trataram da noção de mediações. Esse livro foi publicado praticamente 20 anos, essa revista foi publicada praticamente 20 anos de comemoração de Los Medios, né? E neles escreveram o Schlesinger, Bruno Olivier, o Renato Ortiz, Guilherme Orozco e o Effendi. Escreveram sobre mediações, né? Outros autores... Professora, mais um minuto, ok? Ok. Fiquei embretada, né? E nesse outro aqui, que foi publicado em 2017, na verdade é uma revista, né? 14 autores escreveram e 5 trataram do conceito de mediação, entre eles o Herman Reis, Fernando Zalameia, Carlos Escolari, Cláudio Tomás Lobo, Maria Graciela Rodrigues. Isso tudo está no artigo que eu escrevi nesse livro, coordenado pela Clotilde e pelo Eneus. Bom, aqui já estou finalizando, tá? O Javier, na conclusão desse artigo, eu volto ao Javier, que ele diz que certas obras têm um potencial heurístico e, ao ser-se pública, provocam reações diversas. Foi o que eu quis mostrar aqui, né? Como os autores reagiram frente à obra do Barbero, né? Porque eles exploraram, ora, aspectos epistemológicos, teóricos, metodológicos, filosóficos, políticos, né? Na área da comunicação, antropologia, sociologia, literatura, educação, artes, etc., que estavam interessados pela cultura popular, cultura de massa, cinema, televisão, blá, 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 está escrito por aí. E aí, um pouco indo ao encontro do que disse lá o Canclini, né? O William Torres escreveu nesse artigo que ele publicou, né? Sobre o livro, né? A reação na época, não se sabe de que se trata, disseram alguns. Não se sabe se é história, se é antropologia, sociologia, comunicação ou estética. E, para o cúmulo, propõe observar os processos sociais, culturais, que não são muito relevantes e utilizar as metodologias não quantificáveis. E é isso. Cumpriu o prazo? Ai, o que aconteceu? Cumpriu o prazo. Obrigada, professora. Professora, você tira a apresentação, por favor? Estou tentando. Como é que eu faço? É só fechar o share screen. Vamos ver se eu consigo. Aí é que é o problema, né? Vamos ver. Aqui. Isso. Obrigada. Então, muito obrigada, professora Nilda. Nós tivemos aí um quadro bem completo, bem rico sobre Martim Barbeiro. E agora, nesses minutos finais, nós temos que encerrar às 19h30, nós vamos passar para as perguntas. Parece que nós só temos uma pergunta aqui
Tem duas colocações antes da pergunta. O professor Ismar Capistrano, da Universidade Federal do Ceará, ele fala: Nilda, tem como disponibilizar essa bibliografia da apresentação? E a Alessandra Vital, ela fala: se a professora Nilda puder mostrar de novo o livro sobre mediações, agradeço. Aí está aí o livro sobre mediações. Espera aí que eu vou colocar no modo speaker, Nilda, porque aí fica mais claro. Mostra de novo aí para nós o livro, por favor. Esse livro foi publicado pela CIESPAL e está online, é só baixar, tá? Ele é digital. Então, nós vamos pegar aqui a pergunta do Matheus. Cadê sua pergunta, Matheus? Ah, está aqui a sua pergunta, Matheus. Vamos lá, então. Boa noite, meu nome é Matheus, sou doutorando em comunicação pela Unesp. Gostaria de perguntar à doutora Imacolata. É um tanto complexo compreender os mapas metodológicos das mediações. Se possível, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco algum dos itens dos mapas, especialmente de 2017. Exemplo, temporalidades, tecnicidades, espacialidades, sensorialidades, identidades, cidadanias, redes e narrativas. Muito obrigada. Tem como explicar isso em 2 minutinhos, Imaculata? Não. 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 E o que eu queria realmente colocar, sim, aqui, e até agradecendo a pergunta que agora foi feita, e também porque a gente tem que terminar, essa questão do legado, né, de Jesus Martim Barbeiro. Eu achei que o que a Nilda fez, primeiro, a questão que estava sendo comemorado apenas 10 anos dos meios às mediações. Uma questão que eu quis colocar é que Jesus Martim Barbeiro foi modificando os seus mapas por causa dos novos problemas, por causa das novas vivências, enfim, por causa da história se modificando. Entende? Então, uma das coisas que eu tenho muita preocupação é ver esta temporalidade. E aproveitando que ele falou a coisa da temporalidade, é que passa a ser uma mediação que dá o norte, certo? E o espaço, que é o que hoje a gente fala. Quer dizer, que espaço? Como é que a gente vive o espaço? Como é que isso não é nem questão de comunicação, não é questão de estética, não é questão de história, mas é uma questão ontológica, mais do que filosófica, entende? E aí também, o que eu posso dizer? Dos meios às mediações? Não. Jesus Martim Barbeiro tem uma teoria da comunicação. E a nossa discussão tem que ser com filosofia, certo? Com filosofia, com metodologia, e aquilo que ele propõe, e até fazer estudos empíricos a partir, eu estou dizendo que, então, também há muito tempo, mas quando a gente fala, olha, nós vamos fazer uma pesquisa sobre telenovela, tem que ter a produção, tem que ter a própria telenovela, tem que ter a recepção, isso ele fez e está publicado. Entende? Então, essa questão da gente se orientar, e tem muito. E vale a pena, a partir de Nilda, falar o que os brasileiros falaram sobre as mediações e o Barbeiro. Entende? Então, esse número, por exemplo, de atrizes foi aberto, não é? O Call for Papers, e pessoas que se propuseram, não foram convidados. Outro que eu soube que fizeram, mas agora eu não me lembro se eu tive acesso, mas eu não li, foi o que feito da Espanha, pelo Miquel de Moradas. Colocou a ICE lá para fazer exatamente nos 30 anos. Quer dizer, nos 30 anos significa 2017, 2018. Então, e a minha preocupação, trazer para cá, né? Posso dizer uma coisa? Quer dizer, o Jesus escreveu uma coisa que ele deve muito à pesquisa brasileira. O que eu devo à pesquisa de comunicação brasileira, e que agora a gente vai fazer uma homenagem também, recuperando esse texto, né?
Latinoamérica deve a los estudios de comunicação de Brasil. Né? Então, a gente tem que colocar nessa rodada, nessas discussões, nós devemos escrever sobre as mediações, entende? Fazer pesquisa, sem dúvida. E como disse aí agora o rapaz, que eu esqueci, é difícil falar, queria que explicasse mais temporalidade, etc. 2 minutos não dá. Quer dizer, precisa pesquisar. E precisa ler o que ele fala sobre isso e vamos assim, montando outros cenários para isso. Né? Então, a Nilda me deu a possibilidade de falar disso. E os brasileiros com isso? O legado, certo? E trazer a que as pessoas mais atuais falam sobre. Aí, quer dizer, a apropriação dele, Nick Coldre, aliás, só se fala dele. Parece que é o único anglo-saxão. Mas, enfim, ele é muito bom. É que lá tem toda uma coisa que eu ia discutir e que não discuti, e que está também por trás, é a relação das mediações com a mediatização. Certo? Mediação é uma coisa, mediatização é outra. Tá? Então, colocar em diálogos, em diálogo, é uma coisa também muito importante em função das discussões sobre mediatização que há no Brasil. Né? Está aí colocado. O que eu queria dizer é isso, e agradecer muito à Intercom e ao convite, viu, Nair? E muito obrigada. Imaculata, tem mais uma questão para você, do professor Guilherme Fernandes. Ele fez várias colocações. Se o Guilherme me permite, eu vou só a parte final, porque nós já estamos na hora de encerrar. Ele fala o seguinte: além da Indomada, você conversou com Jesus sobre alguma novela brasileira ou latino-americana que tenha sido exibida no Brasil? Pode nos contar algo de curioso? Eu falava, quando Jesus, a gente tinha a oportunidade de falar pessoalmente, né? Uma pena, porque agora essas lives a gente estaria sempre todo o tempo, né? Mas eu comentava como noveleiro que estava aparecendo no Brasil, e ele ficava louco, sabe? Assim, em termos, né? Que ele, na Colômbia, eu acho que uma telenovela que mais se aproxima da brasileira é a colombiana. Mas aí morreu, né? O principal autor colombiano, que agora eu esqueço, não é? Mas que era Perfume de Mulher, né? Que ele fala disso, não, aroma, perdão, é aroma, como é que era aquele aroma? Não sei o que, de café, eu não me lembro. Mas a nossa discussão sobre telenovela era sempre no sentido que a telenovela brasileira não tinha igual na América Latina. E aí ele ia mesmo nos pontos que a gente estava falando. É porque aqui foram dramaturgos para a Globo, foram autores críticos para a Globo, e a gente sabe quando faz, por exemplo, o nosso querido que faz uma história, né? O Igor, né? E fala do papel desses autores, e principalmente do Dias Gomes, né? O que fez Dias Gomes? É exatamente isso que dá a característica da novela brasileira. Eu sei que ela é considerada uma telenovela difícil para os nossos vizinhos latino-americanos, não é? Em função de toda a complexidade que existe nessa storytelling, e que não é mais, vamos dizer assim, não é nem apenas, quer dizer, é um melodrama naturalista, que eu digo. Como é que é? Como é que o melodrama pode ser naturalista? Mas precisaríamos falar um pouco, então, do que é essa linha, né, do naturalismo, mais do que realismo, então nós estamos nisso. Agora, o que eu poderia terminar, que é também
essas provocações, esses desafios não param. Porque se o Brasil é um país de cultura de telenovela, em que a telenovela criou uma cultura, o principal produto cultural da indústria televisiva brasileira, agora, não digo que é a era das séries, entendeu? Mas estamos aí também, quer dizer, e a cultura das séries? E ainda, entrando, olha, vocês vejam só, né? Netflix, né? Parece que Sony também, e não apenas a Globo, mas a SBT, com planos de fazer novela no streaming, e não apenas séries. Então, essa questão aí é todo, você tem um campo comunicacional, mas aonde entra basicamente não apenas o consumo, né? As ritualidades, etc. Quer dizer, toda a base cultural que a gente tem, e toda a história. Então, quem sabe, né, Nair, a Intercom, ela programa alguma coisa não tão pequenininho assim, né? Mas convida mais especialistas ou gente que tenha a falar que tanto de Jesus Martim Barbeiro para dar um curso. Para dar um curso. Sim, de repente um curso, né? Professora, muito obrigada. Infelizmente, eu tenho que encerrar, porque o nosso tempo já venceu. Quero agradecer muito a presença dos nossos 3 convidados dessa noite, a professora Maria Maculata, a professora Nilda Jaques e o professor Raul Fuentes, que trouxeram contribuições e reflexões tão ricas a respeito de Martim Barbeiro. E com esse encontro, esse 19º encontro, nós encerramos a 2ª temporada da série de lives Cátedra Intercom. No ano passado, nós realizamos a 1ª temporada, exatamente nessa época, maio, junho e julho, e agora, novamente, esse ano, nós realizamos a 2ª temporada. Foi uma temporada riquíssima, e que o tema central foi a resistência, comunicação e resistência, que é o tema central dos congressos da Intercom deste ano. Quem perdeu alguma live e quiser recuperar, todas elas estão no YouTube, menos essa de hoje, claro, e a 18ª, mas agora, por esses dias, a secretaria já coloca lá, então vocês podem usar essas lives, podem usar em sala de aula, em pesquisa, porque tem um material riquíssimo que a Intercom disponibiliza e que vocês podem usar, porque nós temos aí pessoas com expertise aí nas mais diversas áreas aí da comunicação, falando sobre assuntos importantíssimos. Então, é um material que a gente tem que usar, um material muito rico e muito importante. E depois, todas essas lives vão virar podcast do Papo Com. Então, podcast para você ouvir enquanto estiver caminhando, enquanto estiver cozinhando, enquanto estiver viajando. Ouvir essas pessoas de novo é bem bacana. E em outubro nós vamos lançar o e-book dessas lives. E aí você vai ter o texto, vai ser um e-book, então material online, para você usar aí, ler, pesquisar, compartilhar, usar em suas aulas. Então, em nome da diretoria executiva da Intercom, em nome do professor Geovandro Ferreira, que é o presidente da Intercom, em nome da Cátedra Intercom, eu agradeço a todos vocês que participaram conosco. E até o ano que vem, então, na 3ª temporada, se Deus quiser, viu? Um grande abraço a todos e até a próxima. Foi um prazer.